O que aconteceu no Surrey? Foi enquanto o assistente esteve sentado e me falou daquele modo, sob a sebe, nos prados vizinhos de Aliford, e enquanto o meu irmão fixava a corrente de fugitivos de Westminster Bridge, que os marcianos retomaram a ofensiva. Tanto quanto é possível afirmar através dos diferentes relatos que foram apresentados, a maioria deles permaneceu ocupada com preparativos. No fosso de Orcel até às 9 horas dessa noite, executavam a toda a pressa uma operação que libertava enormes quantidades de fumaça verde. No entanto, é certo que 3 saíram por volta das 8 horas, avançando lenta e cuidadosamente, e prosseguiram através de Byfleet e Pirford em direção a Ripley e Weybridge, surgindo deste modo, banhados pelo sol no ocaso, à vista das baterias que os aguardavam. Estes marcianos não avançavam num corpo, mas segundo uma linha, cada um deles a uma distância de cerca de 3 quilômetros do seu camarada mais próximo. Comunicavam uns com os outros por intermédio de uivos semelhantes aos de uma sereia, percorrendo a escala de uma nota para outra. Foram estes uivos e o tiroteio em Ripley e Street George's Hill que ouvimos em Upper Aliford. Os atiradores de Ripley, voluntários inexperientes de artilharia, que nunca deviam ter sido colocados naquela posição, dispararam insensatamente uma descarga prematura e ineficaz, fugindo depois a cavalo e a pé através da vila abandonada, enquanto o marciano, sem usar o raio da morte, passeava serenamente por cima das armas, parava cautelosamente entre elas e chegava assim, de um modo inesperado, ao pé daquelas que se encontravam em Paishill Park, que destruiu. No entanto, os homens de Street George's Hill eram mais bem comandados ou mais corajosos. Ocultos por um pinhal, a sua presença parece ter passado despercebida ao marciano que se achava mais perto deles. Apontaram as peças, tão deliberadamente como se estivessem numa parada, e dispararam a uma distância de cerca de 100 metros. As bombas rebentaram em redor do marciano, e viram-no dar alguns passos, vacilar e cair. Houve um alarido unânime e as armas foram recarregadas com uma pressa frenética. O marciano atingido soltou uma espécie de uivo contínuo e, logo a seguir, um segundo gigante reluzente, respondendo-lhe, apareceu a sul por sobre as árvores. Parecia que uma perna do trípode tinha sido despedaçada por uma das bombas. A segunda descarga passou longe do marciano que se achava por terra e, simultaneamente, os seus 2 companheiros dispararam o raio da morte sobre a bateria. As munições explodiram, os pinhais em redor das peças incendiaram-se, e só escaparam 1 ou 2 dos homens, que já corriam pela crista da colina. Em seguida, pareceu que os 3 se consultavam, parados, e os batedores que os vigiavam relataram que tinham ficado absolutamente quietos durante a meia hora seguinte. O marciano que fora derrubado rastejou lentamente para fora do capuz da couraça, uma figura pequena, castanha, que sugeria singularmente, àquela distância, uma mancha de geada, parecia atarefado a reparar o seu suporte. Cerca das 9 horas tinha terminado o seu trabalho, pois o capuz via-se de novo por sobre as árvores. Foi nessa noite, alguns minutos depois das 9, que outros 4 marcianos se reuniram a estas 3 sentinelas. Cada um dos recém-chegados transportava um espesso tubo negro, e o mesmo se passava com os outros 3. Os 7 começaram a distribuir-se em distâncias iguais ao longo de uma linha curva entre Street George's Hill, Weybridge e a vila de Cerne, a sudoeste de Ripley. Uma dúzia de foguetes rebentou por sobre as colinas, defronte deles, mal começaram a mover-se, avisando as baterias que aguardavam nas imediações de Ditton e Esher. Ao mesmo tempo, 4 das suas máquinas de combate, igualmente armadas de tubos, atravessaram o rio. 2 delas, desenhando-se negras contra o céu a ocidente, surgiram à minha vista e do cura quando corremos, penosamente, ao longo da estrada que sai de Aliford em direção ao norte. Moviam-se, ao que me parecia, por sobre uma nuvem, pois uma neblina leitosa cobria os campos e erguia-se a 1/3 da sua altura. Quando o cura os viu, soltou um grito e começou a correr, mas eu sabia que não valia a pena fugir a correr de um marciano. Assim, voltei para trás e rastejei sobre urtigas orvalhadas e silvas para a larga vala que se abria à beira da estrada. Ele olhou para trás, viu o que eu estava a fazer e veio juntar-se a mim. Os 2 marcianos pararam, o que estava mais próximo de nós enfrentava Sunbury e o mais afastado era uma forma cinzenta, indistinta, na noite. Para os lados de Staines. Já não se ouvia o ocasional uivo dos marcianos, eles tomaram as suas posições num vasto crescente em redor dos cilindros, num silêncio absoluto. O crescente tinha a extensão de 20 quilômetros. Nunca, desde a invenção da pólvora, houvera um início de batalha tão calmo.
O efeito seria precisamente o mesmo para nós e para um observador nas imediações de Ripley. Os marcianos pareciam deter a posse exclusiva da noite escura, apenas iluminada pela lua esguia, as estrelas, o clarão rubro que se via em Street George's Hill e nos pinhais de Pine Hill. Mas as armas esperavam, enfrentando, de todos os lados, este crescente em Staines, Hounslow, Ditton, Esher, Ockham, atrás das colinas e dos basques a sul do rio, através dos prados relvados a norte dele, onde quer que um grupo de árvores ou as casas de uma vila permitissem uma cobertura suficiente. Os foguetes de sinal explodiam, derramavam na noite as suas faíscas, desvaneciam-se, e o espírito de todas aquelas baterias emboscadas sofria uma tensa expectativa. Bastava que os marcianos penetrassem na linha de fogo e, instantaneamente, aquelas formas negras de homens, imóveis, aquelas peças que reluziam tão sombriamente às primeiras horas da noite, explodiriam numa fúria tempestuosa de batalha. Sem dúvida que o pensamento que predominava num milhar daqueles cérebros vigilantes, assim como no meu, era o enigma: o que é que eles pensavam a nosso respeito. Compreenderiam que os nossos milhões estavam organizados, disciplinados, trabalhando em conjunto. Ou interpretariam os nossos jorros de fogo, a súbita picada das nossas bombas, a nossa firme investida sobre o seu acampamento, como nós interpretaríamos a furiosa unanimidade da arremetida de uma colmeia de abelhas. Suporiam que nos podiam exterminar. Nessa altura ninguém sabia de que comida precisavam. Revolvia na minha cabeça uma centena de perguntas semelhantes, ao passo que observava a imensa forma da sentinela. No fundo do meu espírito, reinava a sensação da existência de todas as forças desconhecidas e ocultas que se encontravam nas imediações de Londres. Teriam preparado armadilhas. Estariam as fábricas de pólvora de Hounslow devidamente preparadas. Teriam os londrinos o ânimo e a coragem de fazerem da sua imensa área de casas uma grande Moscovo. Em seguida, passado um momento interminável, ao que nos parecia, agachados e espreitando através da sebe, ouviu-se um ruído semelhante à descarga longínqua de uma peça. Depois, outro mais perto e ainda outro. Então, o marciano ao nosso lado ergueu o seu tubo e descarregou-o, à maneira de uma espingarda, com um forte estampido que fez estremecer o solo. Aquele que se encontrava para os lados de Staines seguiu-lhe o exemplo. Não havia luz, nem fumaça, simplesmente aquela pesada detonação. Estes disparos, de minuto a minuto, excitaram-me de tal modo, um após o outro, que esqueci a minha segurança pessoal e as minhas mãos escaldadas, trepei pela sebe e fitei na direção de Sunbury. Neste momento, seguiu-se outro estampido e um grande projétil voou na direção de Hounslow. Esperava ver, pelo menos, fumaça ou fogo, ou qualquer evidência semelhante do seu trabalho. Mas só via o azul do céu, com uma estrela solitária, e o nevoeiro branco que se derramava a baixa altura numa grande extensão. E não houvera nenhum estalido, não se ouvira nenhuma explosão em resposta. O silêncio restabelecera-se, o minuto alongou-se em 3. Que aconteceu? Perguntou o cura, levantando-se, ao meu lado. Só Deus sabe. Respondi. Um morcego esvoaçou perto e desapareceu. Começou a ouvir-se um ruído longínquo de tiros, que em breve se extinguiu. Olhei de novo para o marciano, e vi que estava a mover-se para leste, seguindo a margem do rio, com um movimento rápido e baloçante. Esperava a todo o momento ouvir os tiros de qualquer bateria oculta, mas a calma da tarde não foi quebrada. A figura do marciano tornou-se mais pequena à medida que ele recuava, e o nevoeiro e a noite cada vez mais cerrados acabaram por tragá-lo. Movidos por um impulso comum subimos um pouco mais. Para os lados de Sunbury, via-se um vulto escuro, como se tivesse repentinamente surgido ali um outeiro em forma de cone, ocultando as regiões mais afastadas, e depois, muito para além do rio, por sobre Walton, vimos outra elevação do mesmo tipo. Estas formas, semelhantes a colinas, perdiam altura e tornavam-se mais largas enquanto as fitávamos. Movido por um súbito pensamento, olhei para norte e vi que se erguera uma terceira destas pequenas colinas de nuvens negras. Tudo se tornara de súbito muito tranquilo. Mais longe, para sudeste, rompendo o silêncio, ouvimos os marcianos a gritarem uns aos outros e, em seguida, o ar estremeceu novamente com o estrondo longínquo das suas armas. Mas a artilharia de terra não deu nenhuma resposta. Nessa altura não compreendíamos estas coisas, mas, mais tarde, conheceria o significado destas nefastas pequenas colinas que se formavam ao crepúsculo.
cada um dos marcianos, dispostos no grande crescente que descreve, descarregara, por intermédio do tubo semelhante a uma espingarda, uma enorme granada por sobre qualquer colina, mata, grupo de casas, ou outro possível esconderijo de armas que pudesse existir defronte dele. Alguns dispararam unicamente um destes projéteis, outros, dois, como fora o caso daquele que observáramos. Afirma-se que o marciano que se encontrava nas imediações de Ripley não descarregou menos de 5, dessa vez. Estas granadas esmagavam-se ao embaterem no solo, não explodiam, e desenvolviam imediatamente um enorme volume de vapor pesado e escuro que se enovelava e fluía numa nuvem de cúmulos, enormes e da cor do ébano, uma colina gasosa que tudo submergia e se derramava lentamente por sobre a região em redor. O contato deste vapor, a inalação deste gás, significava a morte para todo aquele que o respirasse. Este vapor era pesado, mais pesado do que a mais densa fumaça, assim, depois dos primeiros jatos e fluxos tumultuosos do seu impacto, baixava e fluía sobre o solo mais como um líquido do que como um gás, abandonava as colinas, e escorria nos vales, nas valas e nas correntes de água tal como acontece, segundo ouvi dizer, com o ácido carbônico gasoso exalado pelas fendas vulcânicas. E quando tocava na água, ocorria uma determinada ação química, e a superfície cobria-se instantaneamente de uma espuma polverosa que se submergia lentamente e abria caminho a mais. A espuma era absolutamente insolúvel e é estranho, considerando o rápido efeito do gás, que se pudesse beber, sem causar dano, a água no qual se filtrava. O vapor não se difundia como aconteceria com um gás verdadeiro. Aglomerava-se, suspenso, escorrendo lentamente pelos declives e movia-se relutantemente quando o vento o impelia. Misturava-se pouco a pouco com o nevoeiro e a umidade do ar, e descia sobre a terra em forma de poeira. Ignoramos ainda por completo a natureza desta substância, a única coisa que conhecemos é a existência de um elemento desconhecido, com um grupo de 4 linhas no fundo azul do espectro. Depois de tumultuosa ascensão, se já cessara a sua dispersão, a fumaça negra aderiria tão estreitamente ao solo, mesmo antes de se precipitar, que a 16 metros de altura, nos telhados, e nos andares superiores das casas altas, em cima de grandes árvores, havia uma possibilidade de escapar totalmente ao seu veneno. Nessa mesma noite verificou-se este fato, em Street Calba Middleton. O homem que escapou, no primeiro local mencionado, conta uma história acerca da estranheza desta corrente envolvente, e de como olhara para baixo do pináculo da igreja e vira as casas da vila sobressaindo como fantasmas do seu vazio de tinta. Ficou ali durante 1 dia e meio, cansado, faminto e queimado pelo sol, debaixo do céu azul, com a perspectiva, ao fundo, das distantes colinas. A terra era uma extensão de negro de veludo, onde assomavam telhados vermelhos e árvores verdes, e onde, mais tarde, se erguiam aqui e ali, velados de negro, arbustos e portões, celeiros, telheiros e velhos muros. Mas isto passou-se em Street Calban, onde a fumaça flutuou até descer, automaticamente, ao chão. Em geral, os marcianos, depois de obtidos seus propósitos, limpavam novamente o ar, varrendo a fumaça por intermédio de um jato de vapor. Fizeram isto com as aglomerações de vapor perto de nós. Vimos, à luz das estrelas, da janela de uma casa abandonada de Upper Aliford, onde havíamos regressado. Dali, podíamos ver os holofotes sobre Richmond Hill e Kingston Hill, varrendo a noite, de um lado para o outro e, pelas 11 horas, as janelas tilintaram, e ouvimos o ruído da descarga das pesadas armas de cerco que tinham sido colocadas nesse local. Os disparos continuaram intermitentemente no espaço de 1/4 de hora disparando projéteis ao acaso sobre os marcianos invisíveis que se encontravam em Hampton e Ditton. Em seguida, os débeis feixes de luz elétrica extinguiram-se e foram substituídos por um brilhante clarão vermelho. Depois, caiu o 4º cilindro, um meteorito de um verde brilhante, em Bush Park, como soube mais tarde. Antes de começar a ouvir-se a descarga das armas nas linhas das colinas de Richmond e Kingston, ouviu-se um canhoneio intermitente, ao longe, a sudoeste, que se devia, penso, aos disparos ao acaso das peças antes de o vapor negro sufocar os atiradores. Então, metendo mãos à obra tão metodicamente quanto os homens enchem de fumaça um ninho de vespos, os marcianos derramaram aquele vapor sufocante por sobre os arrabaldes de Londres. As extremidades do crescente separaram-se lentamente, até formarem, por fim, uma linha desde Anwell a Culme Maldon. Durante toda a noite, os seus tubos destrutivos avançarão. Nunca mais, desde a queda do marciano em Street George's Hill, deram à artilharia a sombra de uma possibilidade contra eles.
Onde quer que se pudessem ocultar armas, descarregavam uma granada de vapor, e onde as peças estavam a descoberto, utilizavam o raio da morte. Perto da meia-noite, as árvores em chamas ao longo dos declives de Richmond Park e o clarão que se elevava de Kingston Hill, projetavam a sua luz sobre uma cortina de fumaça negra, que manchava todo o vale do Tamisa e se estendia até perder de vista. E dois marcianos patinhavam no rio, lentamente, projetando numa ou noutra direção os seus jatos de vapor sibilante. Nessa noite, economizaram o raio da morte, ou porque tivessem uma quantidade limitada de material para a sua produção, ou porque não quisessem destruir a região, mas apenas esmagar e intimidar os seus adversários. Na realidade, o seu segundo objetivo obteve pleno êxito. A noite de domingo foi o fim da oposição organizada aos seus movimentos. Depois disso, nenhum grupo de homens se ergueu contra eles, tão desesperada era a empresa. Mesmo as tripulações dos torpedeiros e dos destroyers, que apontavam as suas bucas de fogo rápido sobre o Tamisa, recusaram-se a ficar, amotinaram-se e desceram novamente o rio. A única operação ofensiva que os homens ousaram empreender, depois dessa noite, foi a preparação de minas e armadilhas, e mesmo neste trabalho os seus esforços eram frenéticos e espasmódicos. É preciso que se imagine, tanto quanto se puder, o destino daquelas baterias nas imediações de Escher, numa espera carregada de tensão, ao crepúsculo. Não houve sobreviventes. Podemos imaginar a sua expectativa ordenada, os oficiais atentos e vigilantes, os artilheiros prontos, as munições empilhadas, ao alcance da mão, as caretas das peças com os seus cavalos e carros, os grupos de espectadores civis tão perto quanto lhes permitiam, a calma da tarde, as ambulâncias e as tendas do hospital, com os indivíduos queimados e feridos, vindos de Weybridge, em seguida, a ressonância triste das descargas dos marcianos, e os projéteis que rodopiavam sobre as árvores e as casas e se esmagavam nos terrenos vizinhos. Também podemos imaginar o súbito desvio da atenção, os remoinhos e inchaços daquela escuridão a avançar rapidamente, erguendo-se no céu, transformando o crepúsculo numa escuridão palpável, um antagonista vaporoso, estranho e horrível, passeando por cima das suas vítimas. Os homens e os cavalos viam-se vagamente, a correr, a gritar estridentemente, a cair, gritos de terror, as armas abandonadas subitamente, os homens caídos no chão, a retorcer-se, e a rápida expansão do cone opaco de fumaça. Depois, noite e aniquilamento, nada mais senão uma massa de vapor silenciosa e impenetrável que ocultava as suas vítimas. Antes da alvorada, o vapor negro fluía ao longo das ruas de Richmond, e o aparelho estatal, em desintegração, num último esforço, moribundo, avisava a população de Londres da necessidade de fuga.